começo das trevas morais. As doutrinas de demônios, parte 3. A confusão criada no seio do catolicismo com a instituição da doutrina da imortalidade da alma, infelizmente abriu espaço para outras blasfêmias, como o culto de veneração dos santos. Segundo a Igreja de Roma, já que os justos recebem o reino dos céus logo após a morte, eles passam a gozar de um contato privilegiado com Deus. Sendo assim, os santos já falecidos reinam juntamente com Cristo e rogam a Deus pelas pessoas. Por isso é útil e bom invocá-los humildemente e recorrer às suas orações. O uso de imagens foi aprovado no Concílio Ecumênico de Nicéia no ano de 789. Segundo a Igreja, o culto das imagens dos santos conduz os fiéis à santificação, pois aponta para os originais. Como consequência, para a Igreja de Roma, não constitui pecado venerar os santos já falecidos através de suas imagens. É interessante notar que as imagens dos santos falecidos substituíram gradualmente as imagens dos deuses pagãos. Inegavelmente, o culto de veneração aos mortos ou aos espíritos dos mortos estabeleceu no catolicismo um número quase ilimitado de intercessores entre Deus e os homens. Como consequência, os fiéis católicos estabelecem hoje uma relação mais direta com os santos falecidos do que com o próprio Deus. Nesse contexto, a Mãe de Jesus recebeu destaque especial, sendo venerada acima de todos os demais santos falecidos. Inúmeras igrejas foram levantadas em seu nome, festas populares, orações especiais, amuletos, velas, incensos, cânticos, louvores e penitências elevaram Maria a um patamar de destaque e honra entre os intercessores. Segundo os católicos, Maria recebeu de Deus singular graça para exercer poder sobre o próprio Jesus Cristo, pois ela é a Mãe de Deus. Ao receber o título de Rainha dos Céus, inevitavelmente relembramos do que é dito em Jeremias, capítulo 7, versículo 16 ao 18. Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Além disso, derramam oferendas a outros deuses, para provocarem a minha ira. Como vemos, o título de Rainha dos Céus era detestado por Deus, pois fazia referência a Instar, uma deusa assíria e babilônica, também chamada de Astarote ou Astarte. Infelizmente, esse título pagão tão detestado por Deus foi incorporado ao culto mariano. Os católicos atestam infinitos milagres e bênçãos a ela. Apesar de grande parte do corpo eclesiástico tentar negar esse fato, entre os fiéis católicos, o culto a Maria é considerado o evento mais importante do calendário católico em muitos países, sendo inegável que na prática devocional católica, Maria é uma divindade sagrada, cuja intercessão conduz os fiéis à salvação eterna. Para os católicos, se Jesus é a porta, Maria é o guia que conduz os salvos até os braços de Deus. A Bíblia nos ensina que o ato de prestar culto constitui um gesto de submissão e fidelidade exclusiva a Deus. Como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso significa que o ato de cultuar é em si mesmo um gesto sagrado.
muito apreciado por Deus, o ato de cultuar é vedado ou proibido a qualquer outra coisa no universo, ou seja, pessoa, ou espírito, ou demônio, ou falsos deuses, ou animal, ou imagem de coisa alguma, ou qualquer elemento da natureza. Deus aprecia tanto o gesto humano de cultuá-lo que em Isaías 42, capítulo 8, é dito: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Sendo assim, fica claro o desagrado de Deus ao uso de imagens em cultos. A Bíblia nos ensina que o culto aos mortos, seja em estado de veneração ou adoração, é uma afronta direta ao primeiro mandamento de Deus, pois como está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Como podemos ver, Deus aprecia receber culto e adoração porque Ele, e só Ele, é digno de receber tal honra. Pois em Apocalipse capítulo 4, versículo 11 é dito: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por outro lado, como só existe verdadeiramente um Deus, toda vez que rendemos culto a qualquer outra coisa, estamos cultuando demônios. Pois em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 21 é dito: Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amados, Deus não quer que tomemos parte com Satanás e seus demônios em coisa alguma. Por isso, lembrem que toda vez que dobramos os joelhos para uma estátua, seja ela uma imagem de um santo, de Maria ou até mesmo de Jesus, estamos desagradando a Deus em todos os sentidos. Pois como está escrito no segundo mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6, é dito: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira ou quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Como está escrito, irmãos e irmãs, existem bênçãos para os fiéis, mas existem também maldições para os que colocam Deus em segundo plano. Esse mandamento existe porque não podemos quantificar, calcular, medir ou mesmo coisificar a glória de Deus. A imaginação humana não pode nem de longe alcançar ou definir Deus na sua santidade. Sendo assim, tentar criar uma imagem de Deus é um gesto ofensivo e desrespeitoso. Mais ofensivo ainda é adorar as criaturas e não o Criador, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 23. Dizem-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Erro semelhante foi cometido pela nação de Israel no passado. Muitos foram os profetas perseguidos e mortos por tentarem abrir os olhos dos israelitas. Como foi dito em Ezequiel capítulo 14, versículo 6, Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis.
Por outro lado, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um mediador é um intermediário entre duas partes. Sendo assim, essa passagem nos ensina que o único suficiente mediador estabelecido por Deus é Jesus Cristo. Não há, assim, necessidade de nenhum outro. Irmãos e irmãs, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como foi dito em João capítulo 14, versículo 6. De quem mais precisamos a não ser de Jesus para interceder diante do trono de Deus? Em Romanos capítulo 8, versículo 34 é dito, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como está escrito, o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente aos olhos de Deus. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O que mais precisamos ouvir para entender essa verdade? Quem tem Jesus tem tudo e não precisa de nenhum outro intermediário ou guia. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Não se engane com os falsos mestres e falsos profetas. Tenhamos confiança em Jesus e somente nele, pois como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Como está escrito, ninguém tem poder para salvar, a não ser Jesus. Quando a Bíblia diz nenhum outro, isto inclui Abraão, Moisés, Daniel, Elias, João Batista, os apóstolos, Paulo, José, pai de Jesus, ou mesmo Maria, a mãe de Jesus. Aqueles que confiarem a Maria a salvação já estão perdidos, porque entregaram a sua salvação à pessoa errada. Onde está escrito nas Escrituras que Maria recebeu a tarefa de interceder ou conduzir os fiéis à salvação eterna? Qual passagem da Bíblia atesta que ela ascendeu aos céus e está sentada ao lado de Deus Pai? Se essa crença não está apoiada sobre a Bíblia Sagrada, isso significa que é um falso ensinamento constituído sobre a influência de Satanás, pois, como está escrito em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, como explicar os milagres que são imputados aos santos já falecidos? Como explicar que muitos dizem terem visto ou terem se comunicado com os mortos? A Bíblia é bem clara que até mesmo Satanás e os seus demônios têm capacidade de realizar maravilhas e prodígios. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 14 foi dito: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 10 está escrito que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Está escrito também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 que isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então esse é o momento oportuno para buscar o conhecimento de Deus,
pois como foi revelado em 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Diante dessa situação, fica claro que o culto aos mortos constitui uma doutrina diabólica, pois viola o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Através da doutrina da imortalidade da alma, Satanás introduziu o culto aos santos falecidos. Com isso, tentou a todo custo minar a relação dos fiéis com Deus. Apesar do desagrado causado pelo culto aos mortos, Deus continua disposto a perdoar todo aquele que sinceramente se arrependa. Através de uma relação direta e sincera com Deus, todo aquele envolvido nesse falso sistema de adoração precisa se arrepender imediatamente para renovar uma aliança sólida com o Criador. Atolados até o pescoço num sistema de mentiras baseadas em decisões humanas influenciadas por Satanás, muitos fiéis estão perdidos, mas o Senhor teu Deus continua dizendo: desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Ainda há tempo para mudar os caminhos, pois o dia do Senhor ainda não chegou. Entretanto, esse dia não tardará. Por isso o momento é agora, pois como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Coloquemos a nossa confiança somente naquele que pode trazer a salvação eterna, Jesus Cristo, o Filho de Deus.